Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos aqui batendo um papo com e todas aprendemos com as experiências, com a vida. E o nosso propósito é esse, né? Vamos aprender hoje com o nosso convidado especial desta noite. Ele tem um nome totalmente brasileiro, Cícero Silva. É isso mesmo, Cícero? É isso mesmo. Cícero Silva. Ele é um daqueles personagens, pessoal, que veio do Nordeste, direto para São Paulo, para, como diz o ditado de antigamente, vamos dizer assim, eu também fui um desses, né, que saí da parte do Norte para vencer na vida. Correto, Cícero? Correto. É isso daí. Bom, pessoal, antes de nós começarmos, nós gostaríamos que vocês pegassem esse link ou desse aquele joinha aí, desse um ok, pega esse link, passa para alguém, para nós estarmos juntos nesse de propósito desta noite, compartilhando com vocês, como toda quinta-feira nós estamos aqui, compartilhando de histórias, compartilhando de superação e compartilhando de vivências, né? Como o nosso convidado, ele acabou superando determinadas circunstâncias na vida. É isso aí? Ok? Acompanha com a gente. Cícero, se apresente aí, meu amigo. Bom, eu sou o Cícero. Cícero da Silva ou Silva? Cícero da Silva. Da Silva. Cícero da Silva. Meu nome é interessante, era Cícero Aldo da Silva. Mas por que tirou o Aldo? Então, aí o cara tava com fome, né? O cara que foi escrever lá, ele não gostou do Aldo, o escrivão lá, na Bahia, né? Sim. Não gostou do Aldo, e aí ele deixou só Cícero da Silva. Como nós brasileiros é um pouquinho ocupado com as coisas, e deixou quieto, pegou esse documento, no dia que eu fui tirar as revistas e tudo mais, aí, na hora que o cara escreveu lá, ele bem, na hora que chegou em casa a reservista e a identidade, sim, estava escrito Cícero da Silva. E cadê o Aldo? Mas nesse tempo todo as pessoas te chamavam Cícero Aldo da Silva? É, Cícero Aldo da Silva. Na Bahia, eu sou conhecido como Aldo. Se você chegar lá e falar, quem é o Cícero das Neves, do José Cícero, ninguém fala, não sei quem é não. Mas se falar que é o Aldo, aí sim. E meus pais me chamam hoje de Aldo. Ah, é? Meus irmãos é de Aldo. Não fala Cícero. Cara, então... Cícero é conhecido aqui em São Paulo. Cícero da Silva. Cícero da Silva, né? Mas eles só me chamam de Cícero só. Sim. Mas o nome completo é Cícero da Silva. Pessoal, foi de propósito, tá bom? Nós temos uma pessoa como Cícero hoje compartilhando dessas situações aí que é muito comum na vida do brasileiro, né, Cícero? É isso mesmo. Você me desculpa eu sorrir dessa situação, mas Mas é engraçado. É muito engraçado essas coisas, cara. Você vai ter que colocar isso no seu livro, né? Sim, o meu livro gente, já tá na metade do meu livro, viu? Já sai, viu? Lá pro ano que vem já vai sair. Com fé em Deus, né? Sai. Porque nós somos meio procrastinadores, mas vamos estar lá. A minha esposa já fez primeiro que eu, já lançou dela. Mesmo? Sim, já lançou dela. Já tá na bio dela e tá na minha bio também. Olha só. Então é interessante, né? Olha só, pessoal, vou dar só uma pausa, já que o Cícero falou em livro. A minha companheira não está aqui por uma questão, mas a gente sempre faz menção de um livro que a Darlene Tavares Pedro Nunes ela lançou, Sedentarismo, Liberte. Isso aqui, na verdade, é uma prestação de serviço para a população em vista de um grande número de brasileiros que estão sedentários, com um risco muito grande de já vivendo situações de doenças por causa do sedentarismo.
ok? Um abraço. Pessoal, reforçando, eu comprei esse livro. Você comprou? Compramos sim, tem em casa. Nós compramos esse livro, aqui ó, compramos e eu indico, porque eu li o livro inteirinho, certo? Eu li o livro inteirinho e o que acontece? Pro cara que não tem uma noção de como cuidar do sedentarismo. Como iniciar? Como iniciar, né? Então tá aqui ó, um manual top. Eu tô falando que é top porque eu li. Colocou em prática alguma coisa, não? Rapaz, é top demais. Inclusive, tá acabando de falar pro irmão, tô montando uma academia na minha casa porque a correria não tá dando tempo de sair. Então, ó, pode comprar, não vai se arrepender. É isso daí. Só uma coisa, pessoal. A gente sempre fala que não foi com a ajuda da inteligência artificial, tá bom? Ela passou tempos e tempos pesquisando e colocou nesse livro. Vamos lá, então, construir aqui o nosso bate-papo com o Cícero Aldo da Silva. Não, Cícero da Silva. O Aldo é íntimo agora, é só família, tá? O Aldo é íntimo, tá? Ai, meu Deus do céu. Eu posso ser... Cara... Agora se vou virar um parceiro íntimo, aí você não chama de Aldo. Por enquanto, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Mas a sua esposa te chama de Aldo, não? A minha filha, com 6 anos, quando ela chegou na casa da minha mãe, em São Paulo, porque minha mãe morava em São Paulo na época, a minha mãe me chamando de Aldo. A minha filha falou assim, ô vó, quem é Aldo? Ela falou assim, o seu pai. Ela falou assim, mas o nome dele não é Aldo, é Cícero. E por que a senhora chamou de Aldo? Aí ela foi contar a história pra minha filha. Aí, com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, ela foi perguntar pra minha mãe, quem é um Aldo que você tá chamando? Aí, porque o nome dele é Cícero da Silva. E a minha mãe riu, né, e foi explicar pra ela a história, como que acontece. Hein? Pessoal, deixa eu dar uma olhada, porque o meu celular não estava conectado. E vou dar uma verificada já aqui nos comentários. As pessoas que já estão nos acompanhando. E, meu querido, um abraço para Graciete, a Mauri, Ana Paula, Mentes Abertas, Mona Lisa Pereira da Silva está aqui. Um abraço, Mona Lisa. Mona Lisa é a esposa do nosso digníssimo Cícero. É a sua rainha. Querido, eu sei que o podcast hoje ele vai ser um pouco diferente. A gente vai dar muitas risadas aqui com o Cícero. E isso é de propósito. Cícero, como foi? Onde você nasceu? Eu nasci em uma cidade chamada Santa Brígida, Bahia. Santa Brígida, Bahia. Bahia. E hoje essa cidade é uma cidade pequenininha. Tem lá no mapa, gente. Tem. Não porque ela é pequenininha, mas você procurar lá, você acha desse tamanho assim. Mas tem lá. Só que hoje, assim, você vai falar de Santa Brígida, ninguém conhece. Não. Você fala Paulo Afonso. Paulo Afonso. A Bahia. Que é tudo ali, juntinho do lado. A distância é como daqui de Rio Preto para Mirassol. Sim. Então é perto. Então você fala Paulo Afonso, por que Paulo Afonso? É uma cidade, lá é conhecida como capital da energia. Porque tem uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica. Então ela fornece energia para Redondela, como Rio Preto que fornece para Mirassol, Badia e essas coisas assim. Essa cidade próxima. Então lá ela fornece energia para as regiões lá dela. Conta para nós aí, meu querido. Você é um baiano nato, nasceu no sertão? Nasci na Bahia, na cidade de Santa Brígida. É considerado sertão aquele local ou não? Não, né? Não. Então você veio de uma família com quantos irmãos, meu querido? Comigo são 7. 7 irmãos? 7 irmãos. Eram 9, mas morreu 2. Até que eu não sei. Morreu 2 e são 7 vivos comigo. Tem eu e mais 6. O Cícero veio de uma família bem estruturada, ou criada só pela mãe, ou só pelo pai? Conta pra gente como foi isso daí. A história aí é assim, o começo sim, era bem estruturado, mas depois teve algumas circunstâncias. Acho que é normal. Normal cada família. Não, normal assim, entre aspas, que eu considero entre aspas, porque uma família estruturada é do começo, né, até o fim, tem aquelas coisas, mas é normal. Mas no meu caso, chegou a ter ocasiões de separação. Sim. Entre meu pai e minha mãe. Né? Sim. Então, pra gente foi muito difícil. Como eu sou o mais velho, pra mim foi muito... Você é o mais velho? Eu sou o mais velho de todos. Então eu que comandava a turminha lá. Você, de uma certa forma, você sofre um pouco daquele peso da ausência paternal sim. Pelo fato de ser mais velho. Sim. Mas desde pequeno, por aquela característica daqueles locais, vocês já trabalhavam na roça ou não? Na roça. Tudo começou na roça. A gente sempre morou em fazendas.
como em fazenda. Trabalhando para os outros ou na própria fazenda de vocês? Não. Trabalhando para os outros e assim, o cara dava fazenda pra gente morar, que não tinha onde morar, e em troca nós fazia benefício, que é zelava da fazenda e na época de plantar os legumes, milho, feijão, essas coisas, nós plantava, se fosse muito, dava uma porcentagem pro dono, ou ele plantava a roça dele e nós cuidava para ele. Era a famosa meia. Isso, isso aí. Tal de meia. Trabalhar de meia, né? Para você que não sabe, essa forma de negociação de antigamente, meia não é a meia de você vestir, mas é a meia de você trabalhar, ou seja, 50% fica para quem trabalha na fazenda, né? E 50% vai para quem? Vai lá pro dono. É isso daí. Mesmo trabalhando na meia, vocês conseguiram comprar a fazenda de vocês, a casinha? Aí, um certo tempo, né? Nós trabalhou muitos anos assim. E teve uma época que teve uma seca e não tinha como plantar mais, que não choveu. Aí passou 3, 4, 5 anos sem chover ou mais. E aí chegou até a morrer animais, né? Os animais morreram porque não tinham que comer e nem beber. E quando estava muito difícil para todo mundo. Os meus pais, meus avós e tios, eles eram dono de olaria. Antes de eu entender, meu pai trabalhava com eles. Era o meu tio, era dono da olaria, com a sociedade com meu avô, que era o pai do meu pai. Né? E aí o que acontece? Eles fabricavam telha e aquele tijolo que aqui se chama aqui de pó de mico, né? Sim. Lá é tijolinho baiano, pequenininho. Então, eles conseguiram muita coisa na vida deles. Só que vem através da argila, você trabalha com argila que é gelado e trabalha com fogo que é quente. Sim. Com certo tempo, ele traz doenças, certo? Então, meu tio começou a inchar as pernas, meu avô. Então, eles conseguiram as doenças e tiveram que parar. Meu pai trabalhava junto com eles e parou também. Devido a essa circunstância de não ter alimento, quem tinha que os terrenos eram deles mesmo, né? Tinha argila dentro do terreno, né? E era tudo lá. A água eles conseguiam em poço, essas coisas assim. Eles faziam também os tanques. Quando chovia das trovoadas, ficava aí 3, 4, 5 anos também os tanques cheios. Então eles faziam isso. E aí meu pai conversou com meu avô parou, meu tio tinha parado, vendeu tudo. Mas no terreno do meu avô ainda tinha um forno, que estava quase caindo. Mas a parte de baixo, onde tinha, que a gente chama puxa na memória, hein? Deixa eu puxar na memória. Você tá aqui. Quanto tempo fora de lá? 20 anos. 23 anos. Então acaba esquecendo alguns termos lá. É a base lá, a base onde você coloca as telhas em cima e os tijolos para queimar, claro. E aí meu pai falou assim, pediu pro meu avô, a situação tá difícil, eu aprendi com vocês e eu quero voltar a fazer isso aí para ver se eu levanto uma grana. E meu avô, não, tudo bem. Foi e liberou para ele o terreno. Ele foi lá, ele já tinha aprendido, construiu as paredes, ele pagou para um cara lá, observou e aprendeu, construiu, acabou de reformar o forno e começou a fazer a telha, devagarzinho a telha, tijolo, e começou a ganhar a graninha dele. Levou bastante tempo também fazendo isso aí, e aí foi melhorando. Além de levantar o dinheiro e de trocas também que as pessoas faziam, né? Sim. Então ele fazia o quê? Pegava a telha, ele assava um milheiro de uma vez, que é 1000 telhas, e ele chegou a trocar uma época por a gente chama de fazenda, né? Sim. Uma fazendinha. E aí ele conseguiu. Tempão trabalhando assim, ele conseguiu. Trabalhando com tijolo. Compartilha para nós, Cícero, parte dessas dificuldades que o nordestino, essa família nordestina, a sua, você, os traumas que ficaram lá na infância. O que mais chamou a atenção sua lá naquele período de dificuldade, muitas vezes de seca? Compartilha para nós aí, como é que foi? Foi fácil, foi difícil? A experiência não é muito boa. Sim. Quando você, assim, depende de pessoa para pessoa, né? Se você tem um cara de mente aberta e entende tudo que está acontecendo, sim, aí você sofre mais. Quando nessa época eu era criança. Quando eu comecei a trabalhar com meus pais, eu tinha mais ou menos 7 anos. Mas eu não comecei na olaria. Eu ia com eles, por exemplo, como eu sou o mais velho, o que minha mãe fazia? Trabalhava meu pai e minha mãe, nessa época. Então, minha mãe ensinou, com 7 anos, eu fazer o papá dos meninos, do próximo que estava ali, como que era o papá? Farinha e água quente.
fervia a água. Essa era a comida. Era comida. E os moleques eram uns touros, ó. Olha só como funcionava. Mas não tinha ovo, cara? Deixa eu te falar. Aí o ovo que eu lembro era depois. Ó, fazia... não, o ovo era pra quem já tinha de 1 ano acima. Quem era o bebezinho pra tomar o leite ali, o que eles faziam? Água quente, pegava farinha, peneirava, ficava bem fininha, colocava na água quente, fazia, chama de mingau lá. Isso é o mingau praticamente que você faz para passarinho quando você pega ele, não é isso? Isso mesmo. E o leite, comprava uma lata de leite, ninho, e passava 30 dias com aquela lata. Então, nesse papazinho do menino de água quente com farinha, pegava uma colherzinha de leite jogava no mato só pra dar aquele sabor pro moleque falando, tô tomando leite, entendeu? Então era mais ou menos assim, que eu lembro, né? Eu estou falando na minha lembrança. E aí minha mãe fazia isso. Ó, eu tenho que trabalhar com seu pai pra ganhar o dinheiro, pra comprar o feijão, a farinha e as coisas pra nos manter. E você fica em casa, você vai cuidar desse que já tem 1 ano, já se vira, já sabe comer sozinho. Lá o moleque com 1 ano, ele já come sozinho. Lá é ligeiro. E aí o cara que tava gateando, ele não sabe comer sozinho. Então você tem que dar. Então ela me ensinou. O fogão era feito de barro, certo? Entendo. De barro. E aí ele fazia alto do chão por causa dos cachorros. Então eu tinha, pra mim fazer essa comida, eu tinha que subir e eu ficava agachado, acocorado assim, né? Com a palavra, mexendo aquele negócio até ficar bom. E porque era em cima do fogão, tinha que subir no banquinho para fogão de lenha, fogão né? de lenha. E aí isso é tudo não era lenha. Gás, né? Não existia isso aí não. A geladeira era gás, ou não tinha geladeira? Não tinha geladeira não. A geladeira era uma moringa que fazia lá na olaria e colocava dentro de casa para tomar aguinha gelada. Era da moringa. A moringa era o antigo pote. Isso, era o pote. Mas tinha pote também. Tinha uns potão aí de 20 litros. Aí, vocês naquele período que eram os fabricantes, então vocês eram considerados os ricos da cidade, porque tinha tudo quanto é tipo de pote, sim, filtro, tudo lá. No momento, sim. E aí, então eu fazia isso, eu ficava em casa cuidando disso daí. Depois veio a minha irmã, né? Aí, quando a minha irmã veio, aí eu já tava era diferença de 1 ano e pouco, de um para outro. Então ela que foi assumir o meu lugar, e aí eu comecei a ir pra roça com meu pai. Né? Aí comecei a ir pra roça com meu pai. E aí, assim, fiz uma enxadinha lá e a gente chama de chachá feijão. O chachá feijão é carpir o mato para poder o feijão, desafogar o feijão e ele nascer para poder colher, né? Sim. Então sim. A dificuldade nessa época aí, você não tem, eu sou sincero, eu não tinha entendimento o que é uma dificuldade, o que eu falo, filho, tá difícil assim, não tem comida, então você ficava ali sem comida. Mas, sincero, eu não tinha noção de tão profundidade assim, esse negócio de ficar sem comida, né? Sim. Depois eu vim entender isso aí já com uns 8 anos, 9 anos, que aí foi passar a dificuldade mesmo, né? E aí foi onde eu fui sentir o peso disso aí. Mas quando você é criança, não tem comida, você bebe alguma coisa e vai brincar, o negócio é brincar. Que aquilo era a sua realidade. Realidade. Não é como hoje que você tem a facilidade de entrar na internet e enxergar a realidade sim. De outros locais, de outros países, outros povos, não é isso? Isso mesmo. Então, é normal para você. Para nós é normal, lá é normal. A gente está falando, Cícero, de um local onde não tem saneamento básico, onde não tem energia elétrica, correto? Ou lá já tinha energia elétrica? A primeira fazenda tinha. Tinha. A primeira fazenda tinha. A segunda que não foi, na Candeia. Na lamparina, na candeia. O banheiro era lá fora. Feito de palha, circulado em volta, e um buraco no meio e uma tábua ali. Se andar para quebrar. Normal. Normal isso normal, daí. Algumas casas, tipo, que assim, eu não lembro a empresa que fazia. Tipo, como tem Minha Casa Minha Vida agora, para Pacaembu, essas coisas faziam. Tinha algum lugar. Quem tinha um pouquinho, que você falou, de dinheiro, conseguia essas casas. Aí já tinha um banheiro estruturado certinho, só que a privada era feita no pó de mico e tinha um buraquinho assim de jogar água lá dentro dela. Sim. Pessoal, eu quero dar uma pausa e chamar a atenção para vocês, que nós estamos com o nosso convidado retratando uma realidade de várias famílias na parte do Nordeste. Então isso aqui é pura realidade, certo? Então assim, quando você olha para esse panorama, nós estamos entrevistando uma pessoa que veio de fato de um patamar aí naquela classificação da sociedade A, B, C, D e E, uma pessoa que veio lá de baixo. Então essa pessoa é você. Sim. Porque aqui você tem uma noção de que
já existia naquele período os grandes projetos de construção de casa, não é isso, Cícero? Isso mesmo. Só que a pobreza era tanto que eles não tinham acesso a essas casas, não é isso? Não tinha. Então, qual era a realidade desta pessoa? Tinha energia na casa? Não. Tinha fogão na casa? Esse fogão... Fogão moderno não, só tinha de além. Fogão a lenha. Não tinha geladeira. Não tinha máquina de lavar. Não. Televisão também televisão não tinha televisão. Tinha pelo menos um rádio. Um radinho tinha. Um rádio, né? Tinha a pilha. A pilha? A pilha, sim. Tinha bombril lá em cima do... Quando a pilha ficava ruim. Bombril, negocinho. Quando a pilha, assim, olha o truque, olha os códigos. Quando a pilha ficava ruim, que o rádio começava a gaguejar lá e parava, o cara pegava aquelas pilhas, eram 4 pilhas. Pegava um martelinho, batia nela, olha só, pega esse código aí que tá lá no mato, segredo. Batia, fica todo amassado. E colocava no rádio e ficava bom de novo. Aí ela funcionava mais um bom tempo. Mas aí, mais 1 hora, 2 horas, ou um dia. Também muito tempo dia. Sim, é isso daí. Cícero, me conta alguma circunstância de enfermidade, de doença? Como era? Passamos por várias. Até onde eu conheço, chegou uma época lá de catapora, sarampo, e aquela uma que cola os olhos, como que chama lá? Lá é um nome diferente. Aqui chama de conjuntivite, né? Conjuntivite. Isso. Mas tem outro nome. Lá é dodói. Cara, eu não lembro mais. Eu esqueci. É muitos nomes lá que fala disso, que cola os olhos. Então, saca só. Imagina uma casa com 5, 6 moleque acordar de manhã, desesperado, com os olhos pregados e querendo enxergar. Oi, Cícero, hoje a gente sorri disso daqui, porque em parte aonde eu morei a gente também vivenciou esse tipo de situação. Sim. E o que a mãe dessas crianças fazia para descolar o olho? Olha só o truque. Uma pena de galinha. E aí tinha várias coisas que ele passa que eu não lembro. Mas isso daí não era um tipo de como fala, meu Deus do céu? Simpatia, obrigado. Não, obrigado, mas não era a pena de galinha passar no olho e abrir os olhos, não. Calma aí. O segredo era uma pena de galinha e uma panela de água. Ah, é? Entendeu? Esquentava a água? Eu não lembro se a água era quente ou era natural, não lembro, sério mesmo. Mas era uma panela de água e uma pena de galinha. Uma pena grande assim, nós criávamos muita galinha lá, né? Sim. Então fazia era fila, por vez. Você vem, quem vem, e o cara desesperado gritando, e lá chorando, calma, vai chegar a sua vez. Então minha mãe, com o dedo não consegue descolar. Com pincel não existia pincel. Qual era o pincel? A pena de galinha. Então minha mãe foi ligeira, pegava uma pena assim grande dos galhos que soltava lá, molhava essa pena e ia passando no olho. Ia para amolecer aquela secreção lá, e até o cara abriu o olho. Abriu o olho. Aí então, quando o cara abriu o olho, pronto, aí ele ganhou o dia dele, já saía feliz e parava de chorar. E o próximo já foi assim, é minha vez, calma aí, moço. Não, era fila. Passou isso aí bacana, que é isso que eu tô lembrando, né? Da situação mais ruim que teve era isso. Foi isso aí. Depois veio o sarampo e catapora. E uma tosse que você cai pro chão sem fogo, né? Lá consigo como tosse brava. Aqui já é outro nome aqui, coqueluche, sei que lá, uma coisa assim, não lembro. Meu Deus do céu. Passamos por isso. São as enfermidades que nós passamos, que foi muito pesado. Sim. Muito pesado. E vocês superaram tudo isso? Superamos tudo isso. A catapora e sarampo, não sei se conhece, estoura toda a tua pele, vira ferida. Sim. E pra você dormir? De costas, de lado, não tem, o corpo todo cheio de ferida, cara. Nesse caso, vocês usavam o famoso remédio do mato, é isso? Remédio do mato. A minha avó era benzedeira. Sim. Nós tínhamos essa vantagem, cara. Minha mãe já conectava com minha avó passava lá, já benzia e trazia uma ciência que era atrás do mato, umas cascas raspava, jogava numa bacia gigante, que era para 6 filhos, 7, jogava numa bacia gigante, e com a água daquela bacia com aquela rapa, pegava que fosse uma bucha, ia passando ali em cima, o trem ardia, coçava. Diminuía aquela inflamação. E você já dormia O pessoal, o bate-papo com o Cícero aqui, eu quero aproveitar enviar um grande abraço aqui para Fran Silva, né? Que é da sua mentora, né? Mentora, Então, a Fran Silva, Cláudia Regina, Lennon Caires, continua por aqui, Débora. Boa noite, Débora, sucesso. Ah, sim, sei quem é. Olha só, nós,
Para você que não tem esse conhecimento de o que é uma benzedeira, querida, a gente quer explicar para vocês que para aquele período, para aquelas regiões, a benzedeira ela fazia o papel de um médico, de uma curandeira, a sabedoria, vamos dizer assim, popular, não é isso, Cícero? Isso mesmo, né? É isso mesmo. É isso daí. Minha avó era parteira, né? Além de era benzedeira, parteira. Também parteira. Parteira. Então você estava com tudo, né? De boa, cara. De boa. É as circunstâncias que vêm do mundo mesmo, mas tinha muitas famílias que. Outra situação pior que nossa. Sim. Muito pior, cara. Muito pior. Tem família lá que eu conheci, cara, que tem 18 filhos. Existia família mais pobres do que vocês? Sim. Cara, com 18 filhos, cara, tínhamos. Imagina, nós com 7, minha mãe com 7, e já tava sofrendo o cara com 18, cara. Ah, rapaz, 18? Os caras fazem filho de sem dó. A minha tia... Mas aí nesse caso é porque ele não tem uma fazenda maior, é por isso? Cara, assim, eu sou sincero. Quanto mais mão de obra, melhor pro cara trabalhar. Então é por isso que ele fazia filho. Eu não sei, mas era uma família assim que vivia assim, mais o pessoal doando as coisas pra eles. Ah, entendi. Eles tinham uma sabedoria. Eu não sei se o pessoal conhece corda de sisal. Eu ouvi falar? Já. Então, eles faziam isso. Sim. Onde a gente mora, era um tipo de um artesanato. Isso, onde eles retiravam a palha de um determinado coqueiro, é isso? Não, no coqueiro não. É uma planta, se você precisar no Google, chama sisal. Ah, sei, entendi. Umas folhas assim, uma agulha assim na ponta dele. Então, é aquela folha que faz a corda. Ah, entendi. Aquela corda de agasalho, a gente chama lá de sisal, aquela agasalho, sei lá, uma coisa assim. Aquelas cordas. Arrumar boi, jumento, vaca e todo mundo. E eles faziam isso. Ganhava vida com aquilo. Ganhava vida. No verãozão, assim, então eles tinham sabedoria, cara. A família inteirinha. Agora você me explica como você ouviu pela primeira vez a cidade de São Paulo, porque era muito natural as pessoas lá naquela região ter São Paulo como os mexicanos têm Estados Unidos como a cidade de ouro, né? Ou como os brasileiros, não é isso? Isso mesmo. Cara, foi muito interessante. Eu nunca tive vontade de vir para São Paulo. Nunca. Por que nunca? Na minha casa não tinha televisão. Mas as pessoas que vinham para cá voltavam com uma imagem diferente. Aqueles que conseguiam voltar, né? Então Sim. Foi um cara assim meio que ficava ali observando essas conversas. Moleque, mas quando os adultos ficavam conversando, ele ficava ali sondando. Ia ter ligado. Então, aquele cara que tinha sabedoria, ou que tem, ele vinha para São Paulo, trabalhava, quando ele via que não conseguia se manter por causa da evolução, e ele estava atrasado, ele ganhava um dinheirinho ali e voltava. Ou quando os pais tinham um pouco de condição, mandava dinheiro e o cara vinha embora. Sim. E o cara estava em depressão, porque o nordestinos, falando no geral, Sim. Eles são muito apegados. Pai, a mãe com o filho, os pais. Então, família. É família. Então, quando ele sair de lá, é quando o cara é teimoso. Fala assim, eu vou e acabou. Então, ele vem. O pai não tem mais jeito, ele vem. E aí, quando chega cá, não é aquela realidade que ele pensava. E aí, começa a sentir falta do pai, da mãe, dos irmãos, começa a chorar. E aí, ele volta. Quando tem condições. E quando os pais têm condições, dá para fazer. E quando não tem, é aqueles que ficavam lá. Aí aqueles que não conseguiam, que os pais falavam assim, ó, você foi teimoso, se lasca. É a palavra assim. Então ficava lá. Virava andarilho, né? Ficava morando embaixo da ponte. Eu escutava muito essa história. Não tinha televisão, mas de boca em boca. E como vocês vieram parar aqui? E aí vai vendo, a história, eu fiquei escutando isso aí, mas eu sempre fiquei calado. Como que eu vim para São Paulo? O meu pai, em 92, se não me engano. Meu pai, nesse negócio da olaria, ele trabalhou muito tempo. Chegou uma hora que ninguém tinha onde ganhar dinheiro. Como é que vai comprar telha e tijolo? Não tinha como comprar. Então, parou também. Teve uma parada. E meu pai, meu avô trabalhava nessa usina hidrelétrica, que é de Paulo Afonso. Meu avô trabalhava lá. Ele conseguiu comprar uma casa e meu pai montou um bar. Era num povoado chamado Colônia, onde a gente vivia, um povoadinho, uma vilinha. E aí comprou esse estabelecimento de um cara que era bairro mercearia. O cara fechou, meu avô acabou comprando. E falou assim, ó, já que você não consegue, tem 7 filhos, não consegue ganhar uma graninha, eu vou comprar esse lugar aqui, eu te arrumo, você não vai pagar aluguel, você vai lá e monta alguma coisa pra você se virar. Aí meu pai montou um bar, tocou muito tempo. Como lá o pessoal sempre gosta do outro e vai vendendo fiado, né? Acabou falindo a empresa. Acabou falindo. Então, através desse bar,
meu pai começou a ganhar uma rendinha. E vai. Foi roubado umas vezes também. Os caras, tudo bem. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que de vender fiado, ele não tinha mais condição de manter o bar. E se não me engano, foi em 92 ele veio para São Paulo. Como que ele veio? Ele veio sozinho na frente, deixou vocês lá? Sim. Isso era praticamente o hábito da maioria dos pais de família. Sim. Vem na frente, dá uma sondada na terra, começa a trabalhar, arruma uns 2 cômodos e traz todo mundo. Depois traz todo mundo. No caso do meu pai foi assim. O meu tio, que é o irmão da minha mãe, já morava em São Paulo já uns 10 anos mais ou menos. E aí ele falou, aqui tá bom de serviço, tá abrindo muita empresa aqui. Como tá ruim para vocês, se você quiser vir para cá, eu já seguro um trampo pra você aqui. Aí meu pai pegou alguns dinheirinho que ele tinha lá, economia, e veio para cá. Só quando ele veio, para fazer isso aí, ele fez o quê? Ele voltou, como ele fechou o bar, voltou pra olaria. Aí começou a arrepiar, ganhou uma grana e ele falou assim, ele pegou 13 mil reais na época, hoje, no valor de 13 mil reais, e falou assim, eu vou pegar, adiantar desse dinheiro e depois eu pago esses caras. Aí que ele fez? Pegou o dinheiro, veio para São Paulo e chegou lá os clientes cobrando a telha e o tijolo. Ele recebeu já tinha 13 anos. E veio embora. Aí eu já tinha 13 anos. A minha mãe não aguentou, porque os caras ficavam cobrando. Eu preciso da telha, eu preciso do tijolo, eu preciso da telha, eu preciso do tijolo. E aí o cara pegou o dinheiro e sumiu, né? Sim. Minha mãe chegou e me filho, eu não aguento mais a cobrança. Como que você trabalhou com seu pai? Dos 8 anos eu comecei a trabalhar com ele na olaria, então eu aprendi. Eu aprendo assim, sou um pouco rápido em aprender as coisas olhando. Eu aprendi a fazer o traço do barro, assar a telha. Então você está me dizendo que você então assume essa dívida que seu pai fez quando ele veio embora para São Paulo, cai mais uma vez aí uma situação nas costas do Cícero, aonde você vai agora fabricar o quê? Tijolos? Telha e o tijolo. Tá, com quantos anos você tá? 13 anos. 13 anos? 13 anos. Eu fui cuidar de 6 irmãos. 6 irmãos? Com a minha mãe. E ficou quantos anos lá desse jeito? Nós ficamos uns... Cara, não me recordo mais direito, que eu acabei bloqueando isso aí, deletando. Se não me engano, foi de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos você trabalhando, você assume e ele vem embora pra cá. Ele vem embora pra cá. Tá. Bacana. Aí minha mãe chegou e me perguntou, você consegue fazer? Eu falei, eu consigo, eu aprendi, então vamos fazer, bora. E vamos pagar essa dívida dos caras. Aí nós fui lá, conversou com meu avô, mostrou as dívidas e tal, mostrou os clientes, aí meu avô... que quando o meu pai veio, meu avô falou assim, não vai mais tirar a argila do meu terreno, que era a argila no terreno do vô, a olaria no terreno do meu tio. Era um lote perto, assim, as fazendas perto, mas separado. E aí ele conversou com eles lá, minha mãe conversou e eles acabaram liberando, voltou a cavar de novo o terreno. E para tirar essa argila, como funciona? 1 metro é a argila de fazer o tijolo. Sim. 2 metros abaixo é a argila de fazer a telha. Então você ficava dentro do buraco com mais de 2 metros de profundidade. Para tirar a argila, que era diferente uma da outra. Para jogar para cima, para poder carregar na calcinha de burro, levar até a olaria, é uma mão de obra danada. Tá, aí... agora deixa eu puxar aqui, porque a gente já tem um panorama da sua dificuldade. Agora vocês estão aqui nesse momento trabalhando lá, você como o responsável. Sim. E quando é que vocês vêm pra cá? Bom, beleza, já encurtando a história, que a história é longa, então, beleza. Quando eu vim pra cá? Nós pagamos essa dívida, aí eu já tava com 15 anos. Eu não sabia ler nem escrever. Mas eu tenho uma vantagem, eu sabia contar até 1000. Entendeu? Você não sabe, com 15 anos? Não sabia ler nem escrever. Ué, mas você não frequentou a escola? Não. Ah, não? Porque eu tinha que trabalhar com meus pais, pô. Cara, mas então... Porque, saca só, pra você entender, 7 filhos. Mas a minha mãe não dava luz desse filho e continuava trabalhando. Ela tem que ficar um período em casa, certo? Sim. De repouso. Esse período que ela ficava em casa de repouso, quem ficava substituía ela era eu. Então... Entendeu? Então, aos 8 anos eu comecei a fazer telha e tijolo com meu pai. Eu não conseguia segurar a forma com a telha. E aí é interessante, que eu perdoei meus pais hoje, depois que eu tive um conhecimento. Quando eu derrubava a telha no chão, meu pai dava cascudo na minha cabeça. E meu cabelo não era assim, era cheinho, era todo cacheado, mas... Aí ele batia com a mão suja de barro na minha cabeça, dava cascudo, e ficava todo melecado de barro.
E quando secava, cara, isso aí dava um trabalho de sair daqueles cabelos assim. Eu sei. Aquela argila quando entra no cabelo. Rapaz do céu. E eu chorava, mano. Por quê? O barro que ele tirava é tudo contado, é pra 300 telhas. Não podia errar uma, cara. Então como funciona? Você pega aqui, espalha numa forma, ela fica igual esse celular aqui. Você vem com a forma, ele coloca numa tábua, você vem com a forma, coloca aqui do lado e faz isso aqui. Quando você solta ela, ela já faz o formato certinho. E aí eu não tinha força de segurar essa forma. E ele colocou um ganchinho, foi uma forquinha, colocou assim um pau, eu colocava a forma lá nesse pau, pertinho da tábua e puxava aqui, ó, pra cima. E se eu escorregasse, como não tinha muita força, escorregava pra cá, ela é lisa. Ela caiu pro chão. E aí perdeu aquela telha que não consegue recuperar mais. Mas para aquele período lá não tinha nada de fiscalização dos pais sobrecarregando os filhos, como hoje tem a lei? Não. A lei é quem faz é os pais mesmo, é o pessoal que tá lá. Então foi assim, beleza. Aí eu aprendi isso aí, fui lá, fiz com minha mãe. Minha mãe é muito inteligente, a minha mãe. Quer dizer, as mulheres são inteligentes, né, cara? Então o que ele fez? Filho, ó, você tem 15 anos, precisa estudar, você ser alguém na vida. Então vamos acelerar aqui, o máximo que nós pode, pagamos essa dívida e fica quietinho. Não fala pro seu tio, nem pro seu avô que nós já pagamos a dívida. Aí nós trabalhamos mais um ano, e aí esse um ano eu quero pegar o dinheiro, você vai pra escola e aí nós se mantém. Fechou? Enquanto meu pai estava trabalhando lá, aí ele conseguiu depois mandar um dinheiro, ele mandava todo mês. Então, nós pegamos o dinheiro do teu pai, que ele manda para nós, pega esse dinheiro daqui e aí eu consigo manter a casa de vocês por um ano, você vai estudar. Com 15 anos? Com 15 anos. Cara, é muito da hora. Agora você vai rir. Com 15 anos eu era o aluno mais sábio da escola. Em matemática, moço, que eu sabia contar até 1000. Por causa você contava os tijolos? Sim, o tijolo inteiro. Meu pai falou assim, ó, você vai contar 1, 2, 3, quando chegar 100, você põe um palitinho. Aí quando tinha 10 palitinhos daquele, era o quê? 1000, meu Deus. 1000. Desculpa, 10 palitinhos, né? Que de 100 em 100, 10 palitinhos era 1000. Mas me diga uma coisa, agora você vai contar como é que o Cícero como ele se comportou. Porque com 15 anos você entra pro prézinho, você sim. É o mais velho? Muito louco, sim. Era tempo da cartilha, né? Sim. Você lembra? Eu lembro. Um azinho, um azão, uma boa nessa época. Só que assim, o meu pai, quando ele tinha um tempo, ele falava, minhas tias, que era do lado da olaria, ele falava, filho, você tem que aprender a ler, ó. Começa pelo seu nome. Seu nome é Cícero. Aí foi um C com I, é Si e tal. Eu não entendia aquela linguajar, mano. Sério, eu não entendia. E ela falava, cara, mas eu não sei. Não, mas você tem que aprender. Mas nesse período o pessoal ainda te chamava de Cícero Aldo? Cícero Aldo. É. Que ela colocava o nome Aldo, né? Cícero Aldo, então colocava Aldo e mandava soletrar que negócio. Nossa, é soletra, junta letra com letra. Falava, mas não entendia nada, não. Tudo bem. Aí chegou nessa situação, nós pagamos essa dívida e fui pra escola. Aí todo mundo, molecadinha de 6, 7 anos, 8 anos, queria sentar comigo. Era uma briga, cara. Porque era o cara da aula de matemática. Sim. Porque ele falava assim, não, eu quero sentar contigo ali, porque ele sabe contar. Pra não dar briga, a professora foi inteligente. As carteiras, não sei se você lembra, eram duplicadas, né? Sim, onde você ia sentar, de 12, de madeira. Isso. Então ela foi fazer o quê? Quando chegar a matemática, falei, vamos fazer assim, ó. Cada dia um senta com o tio ali. Senta com ele. Que aí ele vai ensinar. Eu sabia contar até 1000. As continhas de primeiro ano lá é só de adição, né? Sim. Só de somar. 1 mais 1. Eu destroçava aquilo lá. Foi tão assim. Aí ela teve que comprar, minha mãe comprou a cartilha certinha. Só que aí eu não sabia unir as palavras, fazer as palavras. Mas eu conhecia as letras. O ABC, o alfabeto. Todas as letras eu conhecia. Sim. Aí a professora chega lá, e aí, esse A aqui é um A. Fui falando tudo, ela olhou pra mim assim, cara. Você passou logo? Já passou direto, foi pro segundo ano. Ah, não, então. Acho que isso aí daí ia pro primeiro ano, não lembro, mas que ia pra um lugar, se chegava não sabia nada, já sabia uma coisinha, ia pra um lugar e depois ia pra Então, mas acho que se for, tinha um prézinho, aí depois tinha o pré, depois tinha, se eu não me engano, acho que o primeiro ano, aí ia pro segundo ano. Isso, então foi assim. E aí, através disso aí, foi acelerando o meu processo. E aí apanhei muito. A professora falou assim, você vai pegar aqui, dava um livro pra mim, como eu já tinha 15 anos, todo mundo sabia ler e escrever lá. Mas você não? Eu não. Então esse livro aqui, aí você vai pegar aqui, ó, o jeito que tá aqui escrito, aí eu ficava fazendo aquelas letras lá, cara, desenhando aqui. Eu vi o que tava lá, mas o que tá escrito? Eu não sei o que tá fazendo, não. Eu fazia desenhar. Era desenhar. Ai, meu Deus do céu. E o C, que tem aquela minhoquinha lá embaixo, mas e essa minhoquinha aqui, eu vou fazer aqui, né?
Era Pessoal, eu acho que eu nunca sorri tanto no podcast como hoje com as histórias do Cícero Silva. Na verdade, o nome dele se você for procurar nos registros lá no primeiro cartório, o nome dele não é Cícero Silva. Era não, Aldo. Era Cícero Silva, mas era conhecido. Lá é conhecido como Aldo, mas o cara. Até quantos anos você achava que seu nome era Aldo, cara? Até os 15 anos. Até os 15 anos. Não, desculpa, até os 18 anos. Até os 18 anos, que você teve que fazer para poder se apresentar ao exército, não é isso? Isso. Ah, meu Deus do céu. Bom, aí todo mundo entendeu, foi isso. Eu tô contando a minha história, como que eu consegui chegar aqui. Agora, para vir para cá, o que aconteceu? O meu pai mandou aí para minha mãe. Olha só, eu preciso dar uma pausa, porque nós temos uma pessoa acompanhando que é a mentora do Cícero, né? A Fran Silva, ela está dizendo assim, olha só que incrível a história do Cícero. E deixa eu ler aqui. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Olha só que incrível a história do Cícero. Hoje ele é um dos alunos mais aplicados na mentoria. Parabéns, querido. Muito obrigado. Olha só, gente, que história, Cícero. Rapaz, muita história aqui. Toda essa história tem que ir para um livro, meu querido. Que já coisa, tá lá, viu? Já tá lá. No que livro coisa. Já tá lá. São os primeiros lá. Aqui tem uma pessoa dizendo assim, esse cara aí é raiz, viu? O cara conhece, então. O cara conhece. Ô, Jairão, um grande abraço, Jairão. Jairão, rapaz. Um abraço aí, meu irmão. Gidaldo Tavares. A gente ouvindo, cara, não tem como um momento ver em situações. Eu não entendi aqui os calçados Conga. Você é da época do. Conga, que chute maluco do céu. Pense num cara que tinha uma raiva daqueles Conga. A minha mãe, cara, com as economias, comprou um novinho. Eu fiz uma fogueira e entrei dentro só pra derreter ele, moço. Eu tomei um couro, moço. Ai, meu Deus. Eu odiava o Conga. Ai, gente. Cícero, você tá doido. Eu já vou agradecer pela sua presença no podcast, porque assim. Imagina, eu odiava aquele biquinho dele em cima. Você cansava, parece que espetava assim pra fora, mano. Você chegou a usar, irmão? Você chegou a usar? Eu sou da época do Conga, cara. Você tá doido? E do Quixote? Mano do céu. Ai, meu Deus do céu. Cícero, não, bacana. Agora bacana. Tem algo que... vou te fazer uma pergunta, Cícero. Todas essas coisas que você vivenciou, todas essas coisas concorreram pro bem, Cícero? Pro bem. Pro bem? Eu agradeço, cara. Mesmo os murros que você levava na cabeça do seu pai? Eu sou sincero. Sim. No começo, até eu ter um entendimento, eu sou sincero. Hoje eu perdoo meus pais de coração. Sim. Não tenho um mago mais dele. Até uns 20... Eu sou sincero. Até os 30 anos. Até os 30 anos. Eu tinha bronca com um dos meus pais. Bronca. Eu não consegui brincar, não tinha infância. E quando eu conseguia jogar a bola, eu não jogava a bola, era escondido, tá? Inclusive eu tenho um dedo quebrado e foi difícil de esconder esse dedo quebrado. Imagina, mano. Eu fui dar uma bicuda na bola, tava chovendo, meus pais estavam dentro de casa e eu vazei para a oportunidade, jogar a bola na chuva. E a bola, quando é couro, quando ela molha, fica pesada. E eu fiquei cara a cara com o goleiro e eu fui dar chutar assim de lado. E eu errei, foi uma bicuda e acertou, foi o dedo entrou pra dentro, moço. Você tá doido. Quebrou o dedo, Cícero. Na verdade, assim, não quebrou. Essa junta aqui, não sei o que aconteceu, ele entrou pra dentro. Eu tenho dificuldade desse dedo. Por exemplo, o dedo do pé, você faz assim, ele ergue os dedos, né? Sim. Esses três aqui ergue, esse aqui entra pra dentro. É igual o cabeça de Ricardo. Cara, eu sofri pra esconder esse dedo. E pra chegar em casa pisando certinho, arrastando o dedo, meu pé dessa grossura inchado. E foi pra médico, não tinha médico. Não tinha. Meu pai descobriu, mano, e foi couro. Então, beleza. Os traumas, por exemplo, aqui, pessoal, aí os traumas. A gente precisa frisar isso daqui, porque hoje a gente sorri de todas essas histórias, mas tudo isso acabou formatando na mente do Cícero muitas situações que ele acabou ficando... qual a palavra que a gente pode... Teve traumas, né? Sim. E mágoas do seu pai? Mágoas. E também da mãe? Da minha mãe. É? Da minha mãe. Muito pouco. Mais do meu pai. Meu pai teve muito bronca de ficar de muitos anos sem falar com ele. Eu falei com ele por causa da minha mãe.
Gente, ó, isso aqui é de propósito, tá bom? Então, como uma pessoa como essa que foi privado de brincar, foi privado de estudar, foi privado de se divertir, não é isso, Sim, Cícero? sim, isso mesmo. Então, todas essas circunstâncias formatou nele traumas a ponto dele ficar sem falar com o pai por muito tempo. Mas nesse caso aí foi por causa de que ele judiou da minha mãe, né? Nesse caso eu já tinha essas broncas dele, né? Sim. Mas aí ele judiou da minha mãe, até quando que eu tive entendimento, aí eu falei, não, peraí, não pode fazer isso. Aí onde eu peguei as dores da minha mãe, claro que ela merecia, né? Merecia. Cara, mas então, escassez, violência verbal, violência física, né? Tanto em você quanto os outros também, na sua mãe, os irmãos. Como o Cícero venceu tudo isso? Agora a gente chega numa parte do podcast que é muito interessante a gente entender isso, porque muitas pessoas hoje ainda estão, desculpa, na estação que não conseguiram dissolver isso, não conseguiram resolver e não conseguiu perdoar. Como você conseguiu superar tudo isso, Cícero? Opa, tem uns 6 irmãos. E os 6 irmãos têm a mesma dor até hoje, não conseguiram tirar. É mesmo? Sim. Até onde eu conheço, eu que entendi isso aí. Como que eu entendi? Né? Porque assim, na situação, como você falou, para vir para São Paulo. Para vir para São Paulo, foi onde aconteceu assim, voltando um pouquinho lá atrás, já para dar uma resumida aqui. O meu pai mandou dinheiro para minha mãe, depois ele abandonou minha mãe, não mandou mais dinheiro. Chegou uma situação de eu e minha mãe trabalhar por um prato de comida. Resumindo toda a história, e a história é longa, então vamos resumir aqui. Você falou assim, Cis, como você veio para São Paulo? Por causa da minha mãe. Eu tava com 17 anos e 6 meses. Meu pai abandonou minha mãe, já tinha 2 anos sem mandar dinheiro para ela. E aí chegou uma hora que faltou comida em casa, não tinha mais nada em casa. Aí minha mãe falou assim, filho, você topa aí com a sua mãe pra rua trabalhar por comida? Bora, mãe, bora. E aí eu fui com ela, chegava na casa, Zé, você tem comida aí pra dividir com a gente? Era uma época de uma seca que ninguém quase tinha nada. Eu sou de 78. Então o que acontece? As pessoas que sempre tinham pessoas que tinham fazenda ali, nós chegávamos nessas pessoas que sabia que tinha comida. Falava assim, a gente quer. O que você tem pra fazer? Lavar uma panela, arrancar mata, alguma coisa, por um prato de comida. Só que assim, né? Só pra eu e ele. Minha mãe que tinha moral, que ela chegava falando, eu ficava ali do lado. Só que é pra mim ele comer e o que sobrar um pouquinho vai levar pra vocês que tem em casa. Aí o pessoal tinha dó, né? E aí já dava, já ajudava. E, bom, foi sair, bacana. E meu pai sumiu. Cara, eu sou um cara assim que eu admiro a minha mãe e todo lugar que eu passo eu conto a mesma história dela. Como é o nome dela? Maria das Neves. Maria das Neves. E aí o que aconteceu? Ela chegou uma hora e falou assim, filho, a minha avó morreu e ela ganhou uma herança, que era um terreno que ela tinha da fazenda da minha avó, chegaram a repartir para todo mundo. E ela falou assim, filho, se eu não me engano, na época era de 15 a 19 anos casado com meu pai. Não, 15 não, como eu sou mais velho era 17,5, era mais ou menos esse período aí, de 17, 18 anos, que eles teve um antes de mim. Então, aí eu falei, filho, olha o que a minha mãe falou. Seu pai parou de mandar dinheiro, já vai fazer uns 2 anos. Então eu sei que ele tem outra mulher. E não tinha comunicação? Não. Carta? Não. Telegrama? Sim, mas ele não mandava nada. Nada. Tinha o telefone, lembra do orelhão? Sim. Não tinha orelhão na nossa cidade, só que tinha um lugar, num povoado chamado 42. Todo mundo que ia telefonar, você tinha que pagar uma taxa, tinha uma telefonista ali, os caras fizeram uma casinha, tinha um telefone, você pagava uma taxa, que era uma fichinha daquela, você conversava por, acho que 1 hora, se não me engano. Sim. Pagava uma taxa para aquela mulher, era filhas e filhas, para as famílias falar com quem estava em São Paulo. Sim. Aí você ficava na fila, chegava outra vez, pagava aquela taxinha, pegava aquela fichinha, colocava lá dentro, ficava lá. Quando caía, aí você não podia comprar outra, porque era a vez da outra que já estava lá para conversar com a mãe dela. Então foi desse jeito. Chegou uma hora que não tinha dinheiro para fazer isso aí, mandava a carta, não respondia e abandonou. E nós passamos essa situação de trabalhar pelo prato de comida, eu e minha mãe. Sim. Bacana. Aí chegou uma hora e minha mãe falou assim, filho, seu pai deve estar com outra. Ele abandonou. Se eu for para São Paulo atrás de seu pai, que eu não vou perder ele para outro. Olha só a história da minha mãe. Não vou perder seu pai para outra mulher. Você vai comigo? Aí onde entrou aquela historinha que eu ficava aqui, do cara que ia para lá, não conseguia vir, ou do cara que ia e conseguia. Mãe, olha só, com 17 anos e 6 meses. Falei, mãe, eu vou. Eu não conheci de dinheiro. Mas eu falo assim, ó, se a senhora tiver o dinheiro pra gente ir, se não der certo, lá, se ele não aceitar a senhora, que a senhora tá falando que ele tem outra, se não quiser nós, a senhora tiver o dinheiro de voltar, eu vou. Mas se a senhora tiver o dinheiro só pra ir, a senhora vai sozinha, eu não vou. Falei isso pra minha mãe. Minha mãe riu e falou assim, filho,
pode confiar na sua mãe, que eu tenho dinheiro pra ir e voltar favor. e nós continuar nossa vida aqui. Porque Você o topa? medo seu era vir e ficar igual aquelas pessoas Debaixo das morando pontes debaixo lá. da ponte. Isso. Olha só, eu tinha isso aí, eu ouvi os pessoal falar, não tinha televisão em casa, não existia isso aí. Mas falava no rádio e tal, e escutava ali e tal. Beleza. Minha mãe, o que ela fez? Eu vou vender o meu terreno. Eu vou vender e eu vou atrás do seu pai. Filho, eu não vou perder seu pai pra outra. Isso foi o propósito dela. Colocou na cabeça e bora. Viemos pra São Paulo. Chegou lá, a história. Tava com outra mulher, com uma casa mobiliada de tudo zero. Como que nós conseguimos entrar? Minha mãe conseguiu Como entrar é que vocês acharam esse homem? através do irmão dela. Ah. Que aí ela começou, ela mandava carta e ninguém respondia nada, ela entrou em contato com o irmão dela. Pessoal, vou só dar um break aqui, eu quero chamar a sua atenção, porque o que nós estamos escutando, o que nós estamos aqui conversando é uma realidade de muitas famílias que saem do Nordeste. Primeiramente vem o homem, né? E aí ele acaba abandonando a família lá. Nesse caso aqui, a mulher corajosa, como é o nome da sua mãe? Maria das Neves. Dona Maria das Neves, ela teve a coragem de falar assim: você não vai me deixar não, cara. Eu vou atrás de tu. Eu vou atrás de É tu. de tu, que ela hoje é então, tu. vou atrás de tu. Então isso aqui é uma realidade, né? Acho que hoje não acontece mais isso com essa frequência, né, Cícero? Hoje é o caminho pra ele, hoje todo mundo com Não, hoje é diferente. A minha hoje- mãe fala hoje hoje. é diferente. Minha mãe fala, se fosse na época atrás, o tempo atrás, se fosse hoje, eu falei, você já. Deixa aí. eu já Vocês tava vieram? pronto. Aí eu vim com ela. Vim. Poucos dias de viagem ou era uma semana de viagem? Não, da Bahia pra cá 3 dias. 3 De dias ônibus. só, De dentro do ônibus, 3 dias, ônibus. 3 dias dentro do ônibus. É. Então, na vez, chegou lá, a minha mãe entrou. Saca só, eu com 17 e 6 meses, minha mãe entrou na casa, cara. Ela começou a chorar, catou as cadeiras e começou a querer quebrar os móveis da mulher. Eu falei, mãe, não, deixa aí. Por quê? Ó, mãe, se a senhora quebrar tudo isso aqui, vai trazer o nosso sofrimento de volta? Ela falou, não. Então vamos vazar dentro. Com 17 anos e meio, falei pra minha mãe, peguei na mãozinha dela, não saiu, sentamos lá fora, pra esperar ele. Né? Oh. Aí ele chegou. Quando ele chegou, mano, com a A mochila nas costas, aí ela chegou, vem aqui. Aí não foi contar uma situação. Cara, ele chorou igual criança. E desse dia pra cá, eu não quis olhar mais na cara dele. Eu falei, você não é meu pai. O que você fez com a minha mãe, fez com nós, que nós temos aqui, você não é meu pai. Aí ele, bom, deixei ele com a minha mãe conversar. Eles resolveram lá e falou assim, então tá bom. A partir de hoje, eu não quero mais essa mulher. E eu vou locar um espaço agora pra você. Ela falou pra minha mãe, você já vai ficar aqui e o Aldo vai voltar pra buscar os outros lá. E cadê o dinheiro? Ele não tinha, tava endividado. Quem tinha o dinheiro? Minha mãe. Ela vendeu o terreno. Então ele foi esperto naquele período. Então, ele não tava endividado, que a mulher comprou tudo no nome dele, tava o nome sujo e levou todo o dinheiro embora. Por isso que ele não mandava dinheiro pra minha mãe lá na Bahia, moço. Rapaz. Aí ela falou assim, então bora. Aí ele falou assim, eu não tenho dinheiro. Nossa, coitado mesmo. Mas beleza, ela foi lá e pagou um quartinho lá. Sim. Ficou eu e ele, e depois ela pegou, ó, pega esse dinheiro aqui e vai lá buscar seus irmãos. Voltei sozinho. Com 17 anos e 6 meses. Voltou pra pegar os pegar meninos. meus irmãos. Trouxe tudo pra cá. Aí ele arrumou uma casa maior. Sim. Ele foi morar. E até hoje, ainda ficou um ano. Todos os irmãos, sem olhar na cara do meu pai. Nós abraçava todo dia minha mãe, beijava, dava carinho e ele fora. Depois de um ano, ele começou a chorar e se sentir rejeitado. Sim. Aí começou a falar pra minha mãe. A minha mãe começou a... Em mim. Eu era o primeiro, foi o primeiro. Você era o tipo do líder? Sim. Aí eu falei assim, ó. Você não é mais meu pai e não me chame de filho. E se você tocar na minha mãe outra vez, que antes de sair, que aconteceu tudo isso, ele batia, ele xingava e tudo, eu vou te matar. Eu falei pro meu pai. É mesmo? É. Você não é meu pai. E você pode se esconder dentro do inferno. Eu peço permissão pro diabo, vou entrar lá e vou te pegar. Falei pra ele. Aí, beleza. Se foi eu? Aí veio, são 4 irmãos, homem, e 3 mulheres. Chegou o segundo depois de mim, depois o outro, falaram a mesma coisa pra ele. Aí acabou pra ele, né? Sim. Aí ficou um ano sofrendo, sofreu. Aí através da minha mãe, falei assim, filho, você é o mais velho, então você vai fazer com os outros que você fez e também vai desfazer. É seu pai, é o pai de vocês. É o sangue de vocês que tá aqui, é dele. Então, pela sua mãe, não faça mais, eu já não aguento mais ver ele sofrer. Volta. O mesmo que vocês fazem comigo, faz pra ele também. E nós não aceitava. Enferrumou então, mas eu fui devagarzinho, quebrando as barreiras. Voltou e hoje todo mundo, resumindo a história, ama ele. O carinho que dá pra minha mãe, dá pra ele e tudo. Ele ficou com a minha mãe
Até no momento eu não sei se ele judia a mãe dela, que se ela não fala nada. Mas eu creio que sim, que hoje ele já comprou uma casinha pra ela. Hoje tem 3 casas que ele comprou. Sim. Né? Então hoje sim, hoje eles têm uma vida boa, graças a Deus, são aposentados. E pra vir pra cá, foi essa história aí, minha mãe, através da minha mãe, que não perdeu, falou que não ia perder o marido dela pra outra. E ela veio e conseguiu, e até hoje, resumindo a história, os dois estão vivos. Estão juntos. Estão juntos, vivos, estão juntos, graças a Deus. E agora, pra me perdoar isso aí. Agora que entra a pergunta que a gente sempre faz para o nosso convidado. Se de fato todas as coisas concorrem para o bem, como é que fica esse versículo ou esse texto diante de uma circunstância como essa? Porque nesse caso agora, você precisa se resolver, porque quem está de uma certa forma doente e ferido com tudo isso é você, né? Sim, sou eu. Como foi? Aí, saca só. E como você falou, o versículo aí, lê no livro aqui de Eclesiástico, capítulo 1, 23. Não, o 23 fala de uma oração para você ter discernimento. Discernimento. O 25 e 26, e aí onde você fala, como você falou, o versículo aí, o capítulo aí, eu lembrei. Quem quiser entender sobre essa parte aí que a gente passou, sobre a mulher e sobre o homem, isso eu tô falando para casar, quem é casado. Lê lá o 25 e 26. Explica top demais. O que é uma mulher, o que a mulher tem que fazer, o que o homem tem que fazer e o que os dois juntos e qual é a felicidade de Deus com tudo isso. Então tá lá, nem vou falar. Já é assim, entrou nos 25, já é o primeiro capítulo, entrou no 26, é o primeiro capítulo, tem tudo explicando. Isso é bacana. Eclesiástico. Então no meu tá aí, Eclesiástico. Ficou muito beleza. Aí o que acontece? Pra tudo isso aí, eu fui pra igreja, eu comecei a buscar a palavra, estudar, buscar um canto, buscar no outro. E aí, disso aí, veio os livros. Aí eu comecei assim... Você se interessar por livros? Como que eu interessei? Através da minha mulher. Aí entra a minha mulher jogada. Eu, um cara de saúde da Bahia, não tinha... Vim pra cá, quando vim pra cá, fiquei todo esse tempo lá estudando, com 15 anos, fui passando tudo isso aí, eu vim pra cá na 6ª série. Fiquei aqui, quando eu vim pra cá, eu morava com outra mulher. Sim. Esse é o meu segundo casamento, a minha esposa agora. Aí eu tive um filho com a primeira mulher, não deu certo aqui, nós separou. Aí eu morava sozinho, conheci a minha segunda esposa aqui. E através dessa segunda esposa, ela me incentivou a ler e me incentivou a voltar a terminar os estudos. Que eu fiz o segundo grau? Ensino médio completo. E ela me incentivou. Eu falei, cara, aí fui pro Mobral, né? E na Bahia chama Mobral. Aqui é o... Como que ela? Eu não sei. Supletivo. Eu terminei assim, estudei aqui, terminou com a Ramona, aqui no segundo grau completo. Então ela me incentivou. Bacana. Só que aí eu terminei o segundo grau, voltei, só trabalhando, e ela fala assim, cara, você tem que sempre pegar um livro para ler, tal, e aí você vai desenvolver o teu negócio, não é só estudar, acabou, eu estudando, beleza. Aí eu, que lê, baiano, que lê que nada, isso aí não tem nada a ver, esse fuleiragem, olha só, fuleiragem de letra, não tem nada a ver, e vai. Um dia eu tava na empresa, e o cara falou de um livro chamado O Segredo. Eu vou falar desse livro? O Segredo, o livro, eu tenho ele em casa, chama O Segredo, a capa vermelha, tem um... E aí o que aconteceu? Ele falou assim, cara, eu comprei um livro, e aí foi uma febre, né, que eu trabalho no Carrefour, eu trabalhei 14 anos no Carrefour da rodovia. Sim. E aí foi uma febre desse livro, quando lançou. Tinha exposto pra todo canto, na entrada da loja de todo canto, e eu achava bonito, uma capa muito bonita, cara, que coisa bonita. Aí tô um pouquinho de água, né, falando aqui. O vendedor do elétrico, eu comprei esse livro, entrou na promoção a R$49 na época. E aí chegou a quase R$100 o valor dele, R$49 na promoção. O cara comprou. Mano, mas eu li esse livro, que lá no Carrefour, você terminava de almoçar, e tem uma sala de lazer. Tem uma televisão, quem gostava de ficar assim, sofá. Tem um sofázinho, tem as cadeiras. Não sofá não, as cadeiras. E aí o que aconteceu? O cara falou, cara, eu li esse... Aí propaganda na televisão, todo canto desse livro. Eu falei, esse livro aí não presta não. Eu li esse livro aí, só fala de bem materiais. Aí eu, bem materiais? Já namorava, vai sair minha esposa agora, que queria... Não namorava não. A gente tava se conhecendo. E eu queria comprar uma casa. Aí o cara falou assim,
Só fala de bem materiais. Eu já tenho minha casa, que bem material, não odiei. Aí eu fiquei interessado pelo no livro. E aí, eu fui lá e consegui comprar esse livro. E aí ele ensina a como você conseguir bem materiais. E onde eu fui nós conseguimos a nossa casa, o nosso carro, através disso aqui. Aí desse livro, eu entendi o porquê. Meu pai falava assim, eu ganho 3 mil, o meu vizinho aqui ganha 3 mil, mas todo ano ele vai pra praia, ele troca de carro, e por que eu não consigo? Sempre ouvi essa palavra dentro da minha casa, quando moro com meu pai. Meu pai sempre falava, cara, mas o cara, nós saímos do empresa junto, vizinho. Ele mostra o lerite, eu mostro o meu. É tudo igual? Tudo igual. Por que o cara vai viajar pra praia, troca de carro todo ano, e eu não consigo? E economiza e tal. Beleza. Aí dentro desse livro eu descobri o porquê. Opa, aí me interessou. Bom, e aí fui estudando esse livro. E aí onde me interessou por livro de alta ajuda. Que praticamente hoje eu tenho outra mentalidade, já não. Sim. Tudo bem. E aí eu comecei a pegar a ideia que a minha mulher falou, Mona Lisa, tem que estudar. Ou seja, gosto pela leitura. Sim. Aí comecei devagarzinho. E aí onde eu achei os livros que, se o filho soubesse, vamos falar lá o nome do livro, todos os filhos soubessem, lia esse livro e entenderiam seus pais. Opa! Me chamou a atenção. Quando eu peguei esse livro, aí ele fala o quê? Pra você tirar esses traumas daqui, de tudo que você passou com seu pai, cara, foi muito da hora. E um código top, eu agradeço a Deus que me jogou esse livro na mão. Você vai lá pro seu pai ou a sua mãe e pergunta como que foi a vida dele, como ele foi criado através dos pais deles. Show. Putz, grilo. Aí caiu minha ficha, com 30 anos. Foi nesse momento que você tem o entendimento para perdoar os seus pais? Sim. Aí foi a chave. Uau. Nesse período você já procurava a questão da leitura, de Bíblia? A Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia da minha tia, ela me deu. Eu não sabia ler. Você fala, vocês vai lá, versículo capital, João, Mateus, Lucas. Eu ficava o dia inteiro lá até achar aquele negócio. E foi um pessoal, o Testemunho de Jeová, que me ensinou a fazer isso aí. A ler. Eu achei muito bacana e agradeço a eles até hoje. Tudo bem. Todas as coisas concorrem para o bem. Então, bacana. E aí foi isso aí que aconteceu. Eu, virada de chave. Então, pera lá. Deixa eu conversar com meu pai e conversar com a minha mãe. Minha mãe, como que seus pais criaram você? A minha mãe tem cicatriz, mostrou assim, aqui nela, assim, ó. Uma cicatriz de fogo. A mãe dela queimava ela quando ela era bebezinha. Batia nela, queimava ela e xingava. O meu pai, como que eu sou? Eu era um moleque muito magro. Meu pai é magrinho até hoje, eu era muito magro. Meu pai fazia eu pegar fogo de um lugar para levar para outro, e quando eu trabalhava com ele, fazia isso com ele me batia, e ficou uma outra história. Eu falei, mano, então eu entendi, porque meu pai cacetava minha mãe ali, xingava tudo, que eles chamam uns nomes muito pesados na época, agora hoje xingava, estão... Xingava. E o próprio filho xingava de filha da puta, de besta-fera, filho do cabrunco, peste. Isso é uma peste. Mano, sim. Que doideira, essas coisas, né? Amaldiçoava os filho. Eles não tinham entendimento. Não tem entendimento. Por quê? A criação deles, o pai criou desse jeito, a mãe criou desse. Aí eu comecei a entender. Mano, então pera lá. Virar de chave. Eu vou perdoar meu pai e minha mãe, porque eu entendi que eles me criaram desse jeito. Sim. Porque eles não brincavam também, não tinha tempo de brincar, que o pai não deixava, ele não tinha... E foi a criação que ele tem, a educação que ele tem, que me deu. Aí, eu liguei pra eles e choraram, mano. Mas eles descobriram, já estavam distante de mim, quando eu descobri isso aí. Eles choraram. Quando você descobriu a realidade, as raízes do seu pai, da sua mãe, sim, você entendeu por que eles agiam dessa forma, sim, com você. Nossa, aí foi a forma mais assim, o caminho mais claro para vocês, sim, perdoar ele. Para mim. Agora meus irmãos, não. E eu tento... eu já mandei o livro, mas ninguém lê. Mas tudo bem. Cada um, né? Então eles falam assim, o amuleto, mas eu sou assim por causa da minha mãe que batia muito. Eu sou assim porque meu pai fazia isso. Não. Lê aqui, ó. Você vai entender, igual eu fiz. Não, mas não quer ler tudo bem. Então, ainda tem alguns que se não me engano, uns 3, 4, que tem isso, que apanhou, que sofreu, que isso, aquilo, outro. E aí, por que eu sou assim? Por causa de... Passei por isso. Não, tira isso aí. E aí, quando eu tirei, liguei pros meus pais, pedi perdão.
Eu pedi perdão pra eles. Pô, me desculpe, me perdoa, porque... Por que eu agi desse jeito? Eu agi desse jeito com vocês e hoje eu tiro isso aqui de dentro de mim. Minha mãe chorou, meu pai chorou, cara, foi muito da hora. Foi. Tipo assim, ó, aí minha mãe hoje, o entendimento dele, coitado, meu pai tem quinta série, minha mãe tem quarta série, ele não tem estudo, eles. Minha mãe fala assim, meu filho, muitas vezes eu fico culpada. Pô, falou, o ano passado pra mim, eu me sinto culpada de ter criado vocês assim. Mãe, tira isso da cabeça, eu já falei pra senhora, a senhora não tem culpa nenhuma. Por que ela falou isso? Porque algum irmão ligou pra ela chorando, falando que o sofrimento dele foi por causa dela. Que castigava, entendeu? Que batia, que fazia isso, fazia aquilo, colocava de castigo, entendeu? Então, não. Tira, ó, me escuta, tira isso da sua cabeça. Eu já falei pra senhora, mostrei pra senhora que... Já falei pra senhora e pro pai que a criação que vocês deram pra nós, sobre questão de xingamento e de bater, mas eles deram uma educação boa. Seja honesto. Onde foi entrar pra essa licença, cara, top. E todos os filhos, aonde eles entram, os pessoal mais velho elogia direto. E o bairro onde a gente mora, todo mundo admira a gente. Porque assim, ele ensinou, ó, filho, ó, eles usam a palavra pobre. Nós somos pobres, então tem que ter caráter. Tipo assim, ó, seja educado, tanto do menor para o maior. Seja do bebezinho até o velho de X anos. Se puder ajudar, ajude. Se não puder, fique quieto. Se puder falar, fale, não fale, fique calado. E não roube nada de ninguém, não passe os outros para trás. Então sempre ensinou isso para todo mundo. Uau, pessoal, que bate-papo edificante e assim, aonde a gente tem o privilégio de entrar na intimidade de uma família que sai do Nordeste, vivenciou tudo isso daí, né? O seu livro vai ser muito bem vendido, cara. Tem muita história ali, viu? Muita história nesse livro. Tem a história da roça lá, ó. É. Tá vendo isso aqui? Sim, essa cicatriz. Com 6 anos de idade, essa cicatriz era aqui, ó. Ó, tá vendo a marca aqui? Sim. Como esticou. Isso aqui foi eu indo pra roça com meu pai, subindo numa casa de cupim, sabe o que é o cupim? Meu pai roçando, cortando os matos grandes da altura desse teto pra fazer a roça. Fica os tocos assim. E eu brincando, subi na casa de cupim, caí e estrepei num negócio daquele assim, ó. Sim. Entrou aqui e saiu aqui, ó. Mas como que saiu aqui? Não foi que rasgou assim, ó. Caiu aqui, sangrentando, meu pai me jogou nas costas, levou pra casa, não tinha médico, é longe. Amarrou, botou um negócio aí, ligou pra... Minha avó era furadeira, já ensinou os paranauê do mato, que morava no mato, já colocava aqui um negócio, cicatrizou, olha o tamanho desse corte. Daqui aqui, ó. Sem ponto, sem nada. Não tem ponto, sem nada. Então colocou, amarrou aqui o negócio, tancou sangue, ficou um tempão, depois fui fechando essa ferida. Com 4 meses depois, eu senti algo andando nesse braço. 4 meses depois. Que 90 dias para fechar a ferida, certo? Sim. Natureza, normal. 4 dias depois que aqui já estava fechado, eu senti algo andando nesse braço. Falei, mãe, tem um negócio andando dentro desse braço, vindo para aqui. Ela falou, mas o quê? Eu falei, não sei. Gente, escuta essa história, aí, pessoal. Muito louco. Isso escuta essa história, por favor. Aí o que aconteceu? Mãe, tem algo andando dentro do meu braço. Ela falou, não, filho, eu sei porque você movimenta os dedos e os nervos aqui por causa do corte, lá. Beleza. Não, aí fiquei boa, ia trabalhar, tava brincando com meus irmãozinhos ali. Aí depois aquele começou a incomodar à noite. Aí à noite, quando se acalmava, começava a andar. Mãe, tem algo andando aqui. Não, aí minha mãe nunca... O que aconteceu? Nunca tá deu vendo? importância. Um buraco e 2 buracos. 2 buracos. Eram 2 pedaços de pau do tamanho desse dedo, desse falange aqui do dedo, assim, ó. Mais ou menos o quê? Quase 5 centímetros. Ficou aqui dentro, quebrou aqui dentro. Quando eu caí, abriu o olho, não tinha nada, então se fechou. E aí eles foram andando. Olha só, daqui, ó, que tem essa marquela aqui, como esticou, era aqui. Eles vêm andando e vêm sair aqui. Depois dos 4 meses, já pendendo por 5, essa pele começou a empurrar pra cima. Aí começou aqui coçar. E eu falo, mãe, o negócio que tava andando, olha isso aqui, ó, tá virando uns carocinhos aqui. E agora tá coçando muito aqui. E eu sinto assim, ó, algo empurrando. Ela falou, deixa eu ver. Ela olhou assim e falou assim, será que foi um pedaço de pau dentro do teu braço? Falei, não sei. Espera mais. Esperou. Isso aqui foi empurrando. Aí criou uns olhinhos assim, que a gente chama tipo uma espinha quando tá ficando madura. Sim. Aqui. Vai pro médico? Não tem médico, moço. No mato não tem médico. A benzedeira que foi tirar isso aí? A minha mãe. Minha avó foi lá, entrou em contato com ela, pegou a agulha, álcool, um prato, colocou álcool, tocou fogo. Olha só, com serialização do Bragnati. Álcool, fogo. Apagou fogo. Pegava ali, pegou com a agulha e estourou aquele negócio ali. Quando ele estourou, ela falou assim, é um pedaço de pau. E agora? Pra sair, tem que cortar o braço, né? Vai
trocar ideia com a minha avó. Uma lâmina, Sim. uma gilete, Sim. álcool, fogo, esterilizar aí, cortar. Ela foi cortar, mas começou a sair muito sangue, ela ficou com medo. Aí minha avó falou assim, ó, pega azeite de mamona, você sabe o que é mamona? Sim. Azeite de mamona que eles fazem em casa, no tacho. Vai pegar azeite de mamona, pega uma lagartixa, mano, que doideira. Pega uma lagartixa viva, vai pegar o juízo. Lagartixa viva? Vai arrancar a cabeça dela, o juízo dela, antes dela morrer, vai colocar aqui em cima com óleo de mamona e ele vai puxar esse pedaço de pau. Ué, as ideias. Eu lembro até hoje, mano. Eu tinha aqui mais ou menos aí uns 8, 9 anos mais ou menos. Não, uns 8. De 6 a 7 anos, que foi quando eu sofri isso aqui. Isso ficava brincando no cupim. Mas eu lembro. E aí ele colocou, e a trem começou assim, ó. Puxando. Eu senti o negócio puxando. Aí, mãe, tá puxando, tá doendo. Aí começou a rasgar aqui a pele assim, ó. Puxando. E aí passou, não, deixa aí. Eu queria tirar esse negócio aqui amarrado aqui. Não, deixa aí. Eu não lembro agora, não tenho do tempo que fiquei com esse pano. Sim. E esse azeite, esse juiz o cérebro da lagartixa aqui pra pôr aquele negócio. Eu não sei se foi muito tempo. Também não sei se cheirava mal, também não lembro. Cara, só sei que puxou. E foi 2 pedaços de pau, tá vendo? Você vê que é um buraco aqui, ó, e outro aqui, ó. 2 pedaços de pau desse tamanho. Saiu. Parou aquele incômodo. Parou. Aí, depois saiu, ela olhou, vê se ainda vai andar alguma coisa aí dentro. Não andou mais. Ó, fechou, a cicatriz tá aqui. Acabou, tem até hoje. Então... Com a sabedoria de quem? Com a sabedoria da minha avó. Da sua avó. Da minha avó. E a coragem da sua mãe, e né? a coragem da minha mãe, cara. Meu Deus do doideira. céu, gente. Que é isso? Flavinho, você conhece Flavinho? Flavinho, o foco e o golpe. Estou assistindo. Não, não lembro não. Não lembro o que é o Flavinho? Não. É isso daí. Gente, o nosso podcast ele está chegando ao final, mas a gente quer resumir tudo isso aqui. Tem sido um dos podcasts onde a realidade e os problemas que o meu convidado passou, ele contou aqui pra gente de uma forma assim, onde a gente sorriu muito, né? É muito engraçado essas situações que ele vivenciou, mas a parte séria é que o Cícero conseguiu superar todos esses traumas, Cícero. Não, perdoar esses traumas dos meus pais, né? Sim. Mas através disso aí vem mais, vem outras coisas, que aí já é outro tipo de estudo. E falar nisso, a fazenda onde eu me acidentei disso aqui, a minha mãe, quando foi trabalhar com meu pai, ela deixava uma moça para cuidar da gente. Era muito estranho. Aí o que acontece? Tinha os irmãos, a hora do almoço, a minha mãe falou assim, ó, dá comida para eles e põe eles para dormir. Só que todo mundo dormia e ela não deixava eu dormir. Ela não te deixava dormir? Não. Mas como assim? Sempre lá, as mulheres usam muito saia. Aí o que acontecia? Eu não entendia porra nenhuma disso aí. Aí ela colocava meus irmãos pra dormir e eu dava comida, também ficava ali cochilando. Só que ela deitava no sofá, que o sofá não era nosso, era da fazenda, claro. Não tinha condição de comprar. Aí eu tô explicando que, você não tinha condição, como tinha sofá? O sofá era da fazenda. E aí o que acontece? Ela ficava de saia, colocava meus irmãos pra dormir e ela colocava eu no meio das pernas dela, com a minha barrigona dela assim, né? E aí ficava fazendo esse movimento assim, ó. Isso, em cima dela. Fala mais encostado, assim, isso. Então, desculpa. Então, você também é uma das pessoas que praticamente molestaram? Sim, aí foi isso mesmo. Meu Deus do céu. Aí, isso foi me incomodando, mas levou muitos anos. Aí eu dormi, quando eu dormia, saca só, tava na bunda. Que aí eu não podia dormir, né? Que algo acontecia de errado, né? Você sabe que criança, quando fica mexendo, fala a verdade, o pênis fica durinho, fica ereto, né? Excitado. Isso que é normal de criança. Então, mas eu não sabia que era isso. Eu vim saber agora, e depois que o que é ser molestado. Aí isso foi me incomodando. Aí chegou uma hora que eu não tinha inocência, não sabia disso. Não sabia disso, mãe. Aquela mulher, chegou uma hora que começou a irritar, cara. Eu não dormi, tapa na bunda, que doideira é essa? Mãe, essa mulher aqui, que a senhora colocou lá, que era conhecia dela, nem sei quem era. Depois conheci depois, já de grande, eu ficava até com vergonha quando eu olhava o cara dela. Eu falei, mano, estraguei a mulher aí, o trampo da mulher, que aí minha mãe pagava alguma coisa pra ela. Que eu não sabia, né? Depois que eu 16 anos. A única adulto
que ficava na casa era essa mulher. Sim, essa mulher só. É para uma coisa, porque minha mãe ficava muito. Chegava em casa 10, 11 horas da noite. E nós ficava pequenininho lá sozinho. E aí ela fazia isso. Aí chegou uma hora, eu não aguentei, cara. Aguentei muito. Eu não sei quantos anos, não sei quantos tempos. Eu não sei falar, porque eu não. Mas aí eu falei pra minha mãe, ó, não tá dando certo naquela mulher não. Por quê? Na hora que depois os outros do meus irmãos dormem e a hora que ela pega, eu coloco aí, ô senhor, no colo. Aí é sua gostoso. mãe entendeu. Sua mãe entendeu. Sim. Ficar aqui, imagina, como você coloca você no colo e fica balançando assim, você vai o quê? Dormir, não, dormir. E aí, na hora que ela coloca eu no meio das pernas dela e ficava fazendo um movimento assim, em cima das minhas costas. Ela coloca duas mãos nas minhas costas e fica um movimento assim, pra cima e pra baixo, nas minhas costas. E na hora que eu sinto aquele balancinho gostoso, eu vou dormir. E quando eu vou dormir, ela bate na minha bunda, eu acordo. O que foi? Aí eu ficava quietinha, não falava nada. E aí começou a incomodar. Aí a minha mãe falou, não, ela já sabia, né? Sim. Aí dispensou ela. Mandou ela embora. Mais uma situação. Aí hoje eu entendi, pô, era molestado por essa mulher, eu não sabia, cara. Que doideira. 6, 7 anos. Eu não tinha noção, 6, 7 anos. Não tinha noção não tinha noção do negócio, né? Aquele lá não tinha disso, né? Não tinha televisão, não tinha rádio pra falar sobre esse negócio aí. Pra mim era doideira aquela mulher. Resumindo tudo isso daí, Cícero, onde fica o momento que o Cícero tem esse encontro com o Criador e essas coisas começam tudo a mudar? E aí quando começa a mudar, igual eu falei, eu comecei a estudar, e aí tinha a Bíblia em casa, mas não, como sabe usar, eu aprendi a usar, e aí comecei a interessar a ler a Bíblia. Através da minha mulher, que ela foi me passando vários livros também, eu fui lendo, e aí lendo a palavra, e aí quando eu comecei a entender a palavra e o que estava escrito ali, aí comecei a ficar mais interessante. Eu já lia bastante ali, mas não entendia, né? E aí comecei a ir para a igreja, comecei a buscar a ajuda de um e de outro também, e comecei a entender como que funcionava isso aí. E aí quando eu trouxe Deus para a minha vida. Só que antes, eu já tinha Deus comigo, mas eu não sabia. Porque antes do meu pai vender o bar, eles tiveram uma briga, me compraram uma mesa nova, com 4 cadeiras, bacana. Meu pai bebeu, minha mãe bebeu, os dois começaram a abrir, quebraram as mesas novas e as cadeiras. E aí desse dia foi briga feia, que minha mãe ficou olho roxo, cortou, foi muito feio. E aí iam separar. Eu tinha mais ou menos de 8 a, se não me engano, de 8 a 10 anos, nessa época já. Sim. E aí o que aconteceu? Eles iam separar, eu fui lá no quintal, lá atrás, coloquei o joelho no chão, eu lembro. Então, Deus, eu tenho muitas milagres, que eu falo de milagres assim, muitas experiências com Deus, eu não entendia no negócio, mas eu tinha ele aqui na mente. Eu fui lá no quintal, coloquei meu joelho no chão, e aí eu pedi para Deus. E aí é onde a gente fala que a palavra tem poder. E o mundo foi construído através da palavra. Poxa, eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha. Mas aí eu fui, coloquei o joelho no chão, mais ou menos saí daí chorando. Eu chorei, eu lembro que eu chorei e pedi para Deus. Deixa meus pais separar, não sei, eu não entendia a briga dele, eu não tinha, sou sincero, não sabia por que eles estavam brigando, mas quando falou assim, ó filho, minha mãe chamou, ó, a partir de hoje, vocês vão escolher ficar com seu pai ou vai com sua mãe. Vai pra onde, moço? Nem sei que vocês estão acontecendo, não, aqui o seu pai e sua mãe não vai viver mais junto. E você teve uma experiência lá? Eu chorei e eu saí, cara, nessa hora que ela falou, eu chorei e saí, fui lá pro meio do quintal lá atrás, que era areia, quintal assim de chão, e eu chorei e eu pedi pra Deus. Resumindo, então hoje. Um pedido de oração com sinceridade. Chorando. Querida, chorando. De propósito, tá bom? Eu acredito que você tem muito ainda a agradecer o Cícero. Só para resumir, com toda essa vivência dele de trauma, de escassez, ele consegue dar a volta por cima. Hoje o Cícero, junto com a sua esposa Mona Lisa, né? Eles são empresários, têm a sua casa, têm os seu carro, têm os projetos, já tem investimento, não é isso, Cícero? Sim. E estão expandindo, crescendo para aquela pessoa que saiu lá daquele lugar, né? Escasso, não é isso? Isso mesmo. Né? Pobre, começou a aprender a ler com 15 anos, né? Descobriu aí o mundo através da leitura, né? E acabou também. E agradecendo a minha esposa, né? Foi ela que incentivou. Então, aí, a esposa, a mãe. Busca isso. A mãe, a esposa, sabedoria da mãe. E tem muita história aqui, alguns rapaz, isso é doido. Como ela me conheceu, eu tinha uma bicicleta, a única coisa que eu tinha. Falei, mano, você vai ficar comigo com uma bicicleta? Não, eu que me escolhi. Ela enfrentou a mãe dela.
É? A minha sogra não gostou, nunca. Agora que era, mas no começo, cara, ela queria ver coisa ruim na frente dela, mas não queria ver, não. Rapaz, então Deus é bom com você. Foi. Né? E ela enfrentou a mãe dela. A única pessoa que ficou do lado dela foi a bisavó dela. Única. O resto todo mundo era contra ela. E vocês superaram tudo isso? Superamos tudo isso, eu e ela. Tá. Ela tem também, cara. Coitada, ela batalhou então, também. a gente pode concluir, Cícero, que tudo que acontece na nossa vida, ele tem, de certa forma, um propósito, porque todas essas coisas, para você, você conseguiu colocar elas como degraus para você superar Sim. todas essas circunstâncias. É isso? Isso mesmo. Beleza? E buscando Deus, né? Cara, nunca desapartei dele. E todos os milagres que aconteceu na minha vida, é só ele. Eu falo para as pessoas assim, cara, tenta viver assim, 24 horas com Deus. Nem que você esteja feliz, sorrindo, mas fala assim, eu tô feliz aqui por causa de Deus. Porque eu venho pensando de lá atrás, de todas as obras que ele fez na minha vida, todos os milagres que fez na minha vida, é só ele. Só ele, cara. Cara, nós passamos de uma situação, mas foi roubado nossa casa, roubado. Tem muita história aí, foi. E uma dessas aqui, né, falando da minha mãe, tem milagre que aconteceu na minha mãe também. Ela pediu uma casa na favela e Deus dá pra ela, numa situação difícil, essa já é outra história, e aí vai. Mas assim, Deus em primeiro lugar, Deus. E aí que eu descobri, nos estudos eu vou fazendo que primeiro nós temos que amar Deus. O cara que é casado, primeiro ame Deus, depois sua esposa e depois os filhos. Eu, no meu entendimento, fazia o contrário. Não, amar Deus, depois a minha esposa ou meus filhos, sempre a gente troca. Não, amar Deus, você, depois sua esposa, depois seus filhos. Puta, mano, que virada de chave, louca. Eu fiquei louco quando eu descobri isso aí, eu não sabia disso. Pra mim era amar Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. O próximo era minha mulher. Sim. Não, descobri que Deus, você e depois, lá. Ama Deus, seu esposo, depois seus filhos. Não, ama Deus, você, depois sua esposa, ou seu esposo, sua esposa. Tem essa cara, sequência. que virada de chave. Eu fico Isso louco. foi uma virada de chave pra você? Pra mim, sim. Okay. Eu não tenho conhecimento, eu sou sincero. Eu vou pedir pro pessoal deixar aqui, pedir pra Mona Lisa, por gentileza, colocar as redes sociais sua, né? Porque lá pelo YouTube, o Cícero tem lá o canal dele no YouTube, onde ele dá umas dicas. Mente aberta com fé. Mente aberta com fé, olha só. É o canal do Cícero. Então, para quem aprendeu a estudar, a ler com 15 anos, hoje ele tem aí, vamos dizer assim, não fez curso de psicologia, mas pelas leituras que ele fez, ele hoje consegue ajudar pessoas falando sobre questões da mente. Pessoal, de propósito, tá bom? Nosso tempo já deu, porque não é isso, Carlos? Já deu tempo, já passou. O cara aqui. já tá fazendo hora extra, rapaz. Hora extra. Passou muito rápido, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Passou mais de uma hora. Mona Lisa, Francisco aqui, ó. Francisco, sim, eu conheço. Então, um abraço aí, Francisco. Francisco, um grande abraço para você, é tá top. bom? Um grande abraço aí para Fran, Gidalt, Jairon, Silvia, Darlene, olha só, Darlene, cara, Mauri, Débora, quem mais está aqui? Lennon Caires, Ruth Vicente, Ana Paula do Wellington. Pessoal, um grande abraço, Graciete, grande abraço, tá? Obrigado mesmo aí pela audiência de propósito, e se Deus quiser, na semana que vem nós vamos estar aqui. Mona Lisa, por gentileza, não deixe de colocar aí as redes sociais do Cícero, tá bom? Por gentileza, para as pessoas estar seguindo ele, beleza? Obrigado aí, irmão. Cícero, gratidão. Muito obrigado. Assim, pegou de caça curta e vai, não vai. Você falou assim, tá com medo? Eu falei, medo não, mas você fica ansioso, cara, do nada, assim. Eu não esperava. E eu falei, vamos ver o que vai dar, que eu tô trabalhando para não ter medo. Aí a palavra fala, não tenha medo, que a palavra fala, né? Não tenha medo. Então, quando você falou assim, irmão, tá com medo? Eu falei, não, mas você fica assim, Sim, eu sou sincero, né? Que você quiser, assim,
pode ser que medo, mas você vê ansiedade, muita coisa, cara, do nada, você não tem nada preparado. Todo mundo, eu entendo que para participar de um negócio desse aqui, todo mundo tem preparação. Todo mundo tem, eu não sou bobo. E do nada, assim, bora. Ué, tá com medo? Não tô não. Ué, mas só que assim, eu tava com 2 clientes, um cliente atendendo, e tinha um que eu tinha marcado compromisso, mas eu dei a opção pra ele, hoje ou amanhã, e amanhã eu tenho que ir lá. E deu certo. Deu certo. Opa, era você viu? Que tinha que estar no programa hoje. Isso que eu falei. Falei, ô senhor, vou lá, é o senhor que vai falar por mim e vai levar uma mensagem pros outros. Não, eu só vou falar não, que eu sou baiano lá e tacar o terror. Pessoal, ó, um oferecimento de massagem terapia, Espaço Quick Massage. De propósito, de hoje nós tivemos aí mais um programa de propósito. Nós estamos aí já na nossa segunda temporada do podcast de propósito. Quinta-feira que vem nós temos um outro convidado, ok? Grande abraço. Beijão pra todo mundo aí que participou com a gente aí, né? A minha esposa que tá sempre me ajudando aí, incentivando, e os outros amigos aí. Eu quero agradecer todo mundo aí. E o nosso parceiro aqui pela oportunidade. Pego de caça curta. Mas foi legal, foi muito divertido. E se tiver, você vai sorrir. Comigo é só muito risada mesmo. Muito bom. O Jairon acabou colocando aqui que você é um raiz. Esse cara aqui é raiz. Um abração, Jairon. Top demais, cara. É isso daí. Gente, ok, Carlos?